Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 fundos imobiliários que estão baratos, negociando abaixo do valor patrimonial da cota. Então vem comigo. E a listagem desse vídeo vai se basear no fundo menos barato para o mais barato. E são fundos de tijolo, não tem aqui fundo de papel. E antes de listar para vocês esses fundos, eu gostaria de destacar o que está acontecendo com o mercado de fundos imobiliários nesse momento no Brasil. E para isso a gente dá uma olhada no principal indicador de mercado dos fundos imobiliários, que é o IFIX. E o IFIX, o que está acontecendo com ele desde abril desse ano? Ele está caindo. Ele saiu aqui de 3.423 pontos para atuais 3.374 pontos. Pensando no mercado de fundos imobiliários, não é uma queda desconsiderável, mas também não é uma queda tão forte. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é o porquê dessa queda. Por que está ocorrendo essa correção no mercado de fundos imobiliários? É que a gente está vendo uma alta nas taxas de remuneração dos títulos públicos. E eu peguei como exemplo aqui o Tesouro IPCA+ 2029, que vence em 2029. Quando a gente pega o histórico de março desse ano, ou até abril, a gente está vendo o quê? Uma alta na taxa de juro praticada, chegando a um pico de 6,21%. E nesse momento está em 6,10%. E aí o que acaba acontecendo? Quando os títulos públicos, especialmente IPCA+, estão subindo de taxa, isso acarreta queda nos preços dos fundos imobiliários, porque o valuation dos fundos imobiliários é feito com base na remuneração que é trazida, que é prometida no Tesouro Direto nesses títulos, nessa renda fixa. Por que isso acontece? Porque fundo imobiliário não deixa de ser renda variável, apesar de não ter tanta oscilação, tanta volatilidade quanto as ações. Não deixa de ser renda variável. Por isso, a gente sempre olha, e quando eu falo a gente, eu estou falando o mercado como um todo, a remuneração que uma renda fixa, com o menor risco possível, que é a renda fixa do Tesouro Direto, está me pagando. Se ela está me pagando cada vez mais, eu vou exigir cada vez mais retorno da renda variável. Por quê? Porque para eu me submeter ao risco da renda variável, eu preciso ter uma remuneração maior, uma taxa maior. E para eu ter uma taxa maior, eu preciso fazer com que o preço do fundo imobiliário caia. É a mesma ideia do dividend yield. Quando que o dividend yield fica maior? Na maioria dos casos, quando o preço cai, o preço da ação, o preço da cota, ou o dividendo sobe, mas aqui não é o caso. Então a ideia é, estou recebendo mais grana no Tesouro Direto? Preciso receber um retorno adequado da renda variável, no caso fundo imobiliário. E aí, eu preciso fazer com que o preço caia para a taxa de remuneração ser maior. É assim que funciona. Até por isso que quando a gente tem alta na taxa praticada de títulos públicos, a gente tem uma queda no preço do próprio título público. Olha ele caindo aqui. Por quê? Porque para a taxa ser maior, o preço precisa ser menor. É assim que funciona. E o primeiro fundo imobiliário dessa lista é o Bresco Logística, BRCO11. É um fundo que, nesse momento, negocia o indicador preço sobre valor patrimonial da cota de 0,98, portanto, negociando abaixo do valor do seu patrimônio líquido. Lembrando que o patrimônio líquido dos fundos imobiliários de tijolos são imóveis. Portanto, eu estou comprando uma cota de fundo imobiliário onde, na Bolsa de Valores, ela está sendo negociada abaixo do valor de avaliação dos imóveis. Por isso que isso acaba chamando a atenção de investidores de fundos imobiliários. É um fundo que detém uma liquidez suficiente para o pequeno investidor, mais de 2 milhões de reais de liquidez média diária, tem um dividend yield bom, ok? Pagou 9% nos últimos 12 meses. É sempre importante observar nos fundos imobiliários se a renda deles está subindo. Sabe por quê? Porque quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente está pensando no quê? Na nossa aposentadoria, ou porque a gente precisa de renda imediata. A gente não pode simplesmente comprar fundos imobiliários e ver a nossa renda perdendo da inflação ao longo do tempo. Então o que eu tenho que olhar é o quê? No histórico do fundo imobiliário, a minha renda está subindo? Porque senão você vai perder da inflação. Aí não faz sentido uma renda alta hoje, mas lá no futuro é a mesma renda, só que ela não vai mais ser alta por conta da inflação. Aí não faz sentido. E aqui no caso
do Bresco, quando você vai aqui em dividendos no Investidor 10, a gente vê que a renda vem subindo. Troca para anual que você vai ter uma noção melhor. Vamos pegar ano de 2020. Uma cota do Bresco pagou R$ 6,65 no ano. Em 2021, R$ 6,76. Teve reajuste. 2022 foi para R$ 8,00. Olha só que bacana. 2023, R$ 9,58. E nesse ano já pagou R$ 3,48, sendo que quando você observa para o histórico do ano passado, ele está pagando 87 centavos por cota a cada mês, e isso aconteceu em 2023. Então há uma expectativa dessa renda continuar subindo. Portanto, é um fundo que tem um histórico de renda crescente. Isso é muito positivo. E aí isso reforça um eventual desconto que você encontra no fundo imobiliário. Vale ressaltar que é um fundo que não está com uma alavancagem alta. Quando a gente vai aqui dentro do relatório gerencial, o que ele está pagando de despesas financeiras não é um valor muito elevado. Isso é legal, porque a alavancagem, dependendo do caso, pode ser ruim. Os inquilinos que estão nos imóveis do Bresco Logística são esses. Quais inquilinos que a gente precisa ficar atento? Natura, que não está com uma saúde financeira muito boa, e principalmente Americanas. Só que Americanas, quando a gente olha para o impacto da Americanas nas receitas de aluguéis, de locação do Bresco, Americanas representa 4%, então o impacto é marginal que a gente fala no mercado. Não seria um impacto tão pesado. Por exemplo, você com a sua carteira de investimentos, se você tem 4% em um ativo e acaba dando ruim, claro que você não vai gostar, mas não é tão ruim assim, não vai te tirar do jogo, não vai te prejudicar muito. Então, se Americanas realmente vir à falência, tiver que romper contratos, 4% não é algo tão pesado. E veja, quando a gente fala de rompimento contratual com o inquilino, quando os imóveis são bons e bem localizados, e aqui você tem uma fatia importante de A+, uma boa qualidade de galpões, você consegue a substituição do inquilino com certa facilidade, dependendo da gestão também, e é uma boa gestão. A gestão da Bresco. É claro que é muito difícil, muito subjetivo avaliar a gestão, mas a gente está vendo o crescimento da renda, a gente está vendo uma vacância hoje de 7%, que quando a gente olha para galpões, não é uma vacância preocupante, 7%. Portanto, um fundo para ficar de olho com eventual desconto. Claro, sempre ciente do porém, principalmente Americanas e Natura, mas especialmente Americanas. Já Natura, o fundo tem uma exposição maior, é mais concentrado em Natura, mas Natura ainda só está numa dificuldade financeira temporária, talvez se recupere. É muito complicado prever isso, mas aí a necessidade de monitoramento é maior, porque 18% da receita vem da Natura. Só fique de olho se você já é cotista ou está acompanhando esse fundo. E o quarto fundo da nossa lista é o HGBS11, Red Brasil Shopping, fundo do segmento Shopping Centers, PVP, indicador preço sobre o valor patrimonial da cota de 0,96, 4% de desconto em relação ao valor de avaliação dos shoppings que estão dentro do fundo. Liquidez muito boa, R$ 4 milhões para fundos imobiliários, dividend yield alto também, acima de 8% em fundos imobiliários de tijolos, já é um dividend yield bom. Quando a gente olha para a evolução da renda, teve uma grande queda com shopping centers, você sabe disso, na pandemia, mas esse dividendo por cota, ou rendimento por cota que foi pago em 2019, já foi recuperado em 2023 e a renda continua crescendo ano após ano. Quando a gente olha para o dividendo mensal por cota pago atualmente, R$ 1,75 por cota, sendo que no ano passado pagou R$ 1,40, então é um fundo que vem se recuperando. A vacância não é alta, está próxima de 6%, então a vacância baixa. Já, aí está um detalhe, o que gasta de despesas financeiras, a alavancagem já é um pouco mais, uma alavancagem mais alta. Até por isso que consegue ir aumentando dividendo. O que acontece? A alavancagem pode ser algo bom quando a gente tem um fundo com uma boa gestão. Nesse caso, eles possuem uma gestão que vem conseguindo entregar um retorno consistente ao longo do tempo. Então aí você vai monitorando como cotista para ver se essa alavancagem continua fazendo sentido. Se ela não vai prejudicar no futuro a renda. Porque se chegar um momento em que a alavancagem ficar insustentável, a renda vai cair. E aí você, cotista, vai perceber isso e ver, e agora? Será que eu continuo nesse fundo? Será que esse fundo continua muito bom para o cotista? Por enquanto, a gente vê que a alavancagem está dando bons frutos em termos de renda para o cotista. E o terceiro fundo dessa lista é o PVBI11. Aí um segmento hoje que está tendo muita dificuldade de recuperação.
por isso que você vai encontrar fundos nesse segmento com desconto, mesmo fundos com boa qualidade. E o PVBI tem imóveis de altíssima qualidade, mesmo assim, negocia com desconto e o mercado está batendo nesse segmento, que é o segmento de lajes corporativas, porque está havendo uma demora na recuperação desse setor. Parece que aquela tendência de você não necessitar tanto de escritórios físicos para colocar os seus colaboradores, parece que é uma tendência que veio para ficar. Claro que não completamente home office, isso mudou, mas a tendência híbrida, parte do tempo ou parte dos funcionários em casa ou trabalhando de forma remota e outra parte trabalhando no escritório físico, isso parece que veio para ficar. E ele negocia com o indicador preço sobre valor patrimonial de 0,95, 5% de desconto em relação ao valor de avaliação dos imóveis, uma liquidez bem interessante de mais de 6 milhões de reais no dia, dividend yield acima de 8% já é um dividend yield bom para fundos de tijolos. Como está a renda? Apesar de tudo, renda é crescente. Então a gente percebe que é um fundo legal nesse sentido, vem apresentando renda crescente. A vacância, contudo, está alta. É uma vacância que agora parece que é um novo normal para esse segmento, acima de 15%. Antes da pandemia não se via vacâncias assim em fundos tão bons quanto o PVBI, mas é o novo normal. Dependendo do desconto, pode fazer sentido para a sua carteira. E veja só como os imóveis são de qualidade. AAA, que é a classificação máxima, 71% do portfólio é AAA. E imóveis na Faria Lima, você tem aqui excelentes localizações em São Paulo. Apesar disso, vacância segue acima de 16%. Então, diante dessa vacância maior, o risco nele acaba sendo maior. Mas dentro de um portfólio, você pode acabar encaixando fundos de tijolos um pouco mais arriscados. E aqui o problema está no setor, não exatamente na gestão ou na qualidade dos imóveis. E também não é um fundo que está muito alavancado, não está gastando tanto com despesas financeiras, isso também é positivo. Já o segundo fundo dessa lista, esse também é de shopping, o MAL 11, indicador preço sobre valor patrimonial de 0,94, liquidez de mais de 2 milhões de reais por dia e 9% de dividend yield. Uma taxa de administração que é uma das menores que você vai encontrar, uma vacância baixa de 5% e uma renda que também segue crescente ao longo dos anos. Saiu, por exemplo, de 4,56 em 2020 para atuais 9,65, a renda dobrou. E a gente percebe que essa renda continua muito boa quando a gente compara com o ano passado. Você tem um portfólio aqui bem diversificado de shoppings, isso é positivo, vários shoppings aqui dentro de um mesmo portfólio. Quando a gente olha para a alavancagem, não está tão alta, mas ainda assim uma alavancagem que você tem que ficar de olho. Por exemplo, você teve um total de receitas de quase 11 milhões aqui nesse relatório. E aí, de despesa financeira, você teve 1,5 milhão. Então fica de olho nisso. Despesa financeira não pode ocupar uma grande fatia da receita. Eu diria que se você verificar uma alavancagem que vai ocupar 25, 30% da receita, você já começa a ficar bem cauteloso com aquele fundo. Vê se a renda não vai cair, talvez é hora de parar de aportar no fundo, dar uma estudada melhor e ver o que vai acontecer e aí tomar uma decisão. De todo modo, hoje com desconto, quando você pega todos os shoppings, todas as participações em shoppings e soma, faz a avaliação, você está com desconto hoje de 6% em relação a esse valor total. Por último, você tem um fundo do segmento logístico, que é o XPlog, XPLG11, com PVP, preço sobre valor patrimonial de 0,93, 7% de desconto em relação ao valor de patrimônio líquido do fundo, liquidez média diária de 5 milhões de reais e um dividend yield de quase 9%, que, como eu já venho repetindo, é um dividend yield bom para fundos de tijolos. Porque o fundo de tijolo, você tem tanto uma expectativa de valorização da cota quando você compra imóveis a bons preços e bem localizados e bem geridos, quanto quando você olha para o dividend yield, que deve ser crescente se nós tivermos uma boa gestão, porque os contratos de locação possuem receitas reajustadas por índices de inflação. E no caso, o rendimento mensal do XPlog vem crescendo. A gente percebe que em 2020 tivemos uma renda de R$ 7,00 por cota e nesse momento já está em R$ 9,00. É isso que a gente realmente quer na nossa renda. Problema, ou porém, dentro do fundo, tem como inquilino aqui que representa 14% da receita imobiliária via varejo e também mais 7% de B2W, 20% no total aqui. E também uma empresa que está numa situação financeira um tanto quanto complicada. E aí 42% aqui tem uma pulverização entre inquilinos e outros inquilinos aqui mais relevantes são inquilinos bons.
Mas Via Varejo e B2W, aqui Americanas e aqui a Casas Bahia, já fica meio complicado. Como eu falei para vocês, as receitas são reajustadas e agora os fundos imobiliários estão focados mais em IPCA. Por quê? Porque antes o IGPM rendia mais, só que aí tivemos deflação, o pessoal começou a focar mais em IPCA. Faz parte, o mercado é cíclico, até mesmo no índice de inflação que você vai adotar no reajustamento desses contratos. Apesar dessa concentração em inquilinos um pouco complicados, no momento a gente percebe que a vacância física do fundo é muito baixa para um fundo logístico, apenas 3,2% apesar do aumento de 1,9 para 3,2. Sendo assim, o fundo, pensando no hoje, estaria bem descontado, porque com essa vacância você não tem uma grande chance de ver a sua renda caindo repentinamente. Aí o que você tem que olhar? Esses inquilinos. E aí, o que você tem aqui? Quando você olha para o relatório gerencial, vencimento dos contratos. 2026, 20% dos contratos vencerão e em 2029 mais 45%. Então aqui você tem um ano de vencimento grande. Então 2026 é um ano de monitoramento como cotista, um monitoramento mais veemente, digamos assim, porque ele é um ano de vencimentos. Aí a gestão tem que mostrar nos seus relatórios o que ela vai fazer para substituir esses inquilinos ou para renovar esses contratos. Fica de olho nisso, 2026 é um ano importante. Já 2025 nem tanto, apenas 6%. Então 2025 tende a ser um ano tranquilo, por enquanto, vendo a situação atual do XP-Log. E também desde que você não tenha Casas Bahia também entrando em recuperação judicial, que aí é uma receita relevante. Por enquanto a gente não tem esse cenário com Casas Bahia, mas você vai acompanhando como investidor. Lembrando que o prazo para a declaração do imposto de renda vai se encerrar nesse mês de maio. Você não pode deixar de entregar a sua declaração, sob pena de ter o seu CPF bloqueado e tomar multa da Receita Federal. E aí você tem o aplicativo da Grana que pode resolver esse seu problema em apenas 5 minutos se você optar pela versão pré-preenchida da Receita Federal mais o plano Mais Grana, que é o plano pago mais completo da Grana, que é um aplicativo indicado pela B3, então é bastante seguro. Para baixar, você faz isso de forma gratuita e vai resolver o seu problema em apenas 5 minutos. Portanto, faça o seu teste. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E já comenta aqui embaixo se você tem algum desses fundos na sua carteira, se você incluiria outro. E se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo no botão de gostei e compartilha com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!